Salve, salve pessoal! Esse é o primeiro episódio do Teotalk Podcast. Teotalk Podcast, qual que é a premissa? É você conversar sobre coisas de Deus, né? Então, estamos aqui, episódio piloto esse, onde eu tô com minha querida mãe, Kátia Viviane. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer te receber aqui no meu programa, que é em cima da sua casa. Prazer meu. E aí... Você é cobaia. Na verdade é isso que a senhora é. É, porque Letícia deveria ser... Eu não sou bobo. Não, mas Letícia... Eu vou te falar o que aconteceu. Eu chamei Entrega Letícia. ela, Não, entrega eu vou entregar. Porque Letícia era pra ser o meu projeto piloto. Eu falei assim, não, amor, você chega junto, começa a falar, não, eu te apoio e tal. Amor, vamos fazer? Não vou saber, não vou... Meteu o pé e eu falei assim, mano, eu preciso fazer o piloto. Eu preciso de uma cobaia. Letícia meteu o pé e estamos aqui à deriva, né? Antes da gente começar o programa, eu já quero deixar alguns anúncios. Esse programa é um oferecimento de... Caraca, olha só, já tem até jabá, já tem momento merchan. Esse programa é um oferecimento de Golden Star Produções. Golden Star Produções, que é nada mais nada menos do que o nosso trabalho como produtora. Isso daqui só é possível porque a gente tem essa produtora que a gente trabalha. Então, você que tem vontade aí de fazer seus vlogs, fazer as suas gravações, talvez um podcast que você tenha vontade de fazer também, a gente produz, a gente trabalha com essa parte aqui na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, se você tiver com vontade, poxa vida, eu sei lá, quero fazer um vídeo chamada para minha conferência, ou eu quero fazer vídeos de devocional do Ministério Jovem, da minha igreja, qualquer coisa, cara, procura a gente. A gente tá fazendo isso. Esse é o nosso trabalho. A gente tá se dedicando a isso e, obviamente, que a gente prioriza a galera que quer fazer para a igreja. Mas para quem não quer fazer para a igreja, quer fazer para si mesmo, às vezes quer fazer um canal e tal no YouTube, quer fazer, sei lá, um Instagram, alguma coisa no Instagram, procura a gente que a gente tá trabalhando com essa parte aí, a gente faz um precinho bacana e é isso aí. E, obviamente, também é um oferecimento, canal Infância da Hora, que é o meu canal no YouTube, você pode procurar lá Infância da Hora, do jeito que tá escrito aqui, que você vai encontrar. Estamos aí, batemos a marca de 310 inscritos hoje, eu acho. E tá crescendo, a gente brinca, fala de coisas da infância, obviamente, programas da infância, desenhos animados, essas coisas tudo. E eu me divirto muito fazendo, editando, e espero que você se divirta assistindo. Então, se você ainda não é inscrito, dá um pulo lá, dá um voo no nosso canal, que a gente tá fazendo conteúdo bacana, beleza? Vamos então pro nosso papo. Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Eu vi acontecer, mas eu nunca te perguntei. Como é ser esposa de pastor? Não, porque assim, a minha vida tá, obviamente, você, minha mãe, meu pai, obviamente, pastor. Eu vi tudo acontecer. Mas eu acho que eu nunca ouvi de você, assim, qual é o seu sentimento? Qual que são os prazeres e os desprazeres? Quais que são... O que é aquilo que te deixa feliz nisso e aquilo que, sei lá, que dói, que machuca? Como que é? É muito complicado. É um misto de emoções, de sentimentos, porque... tem os momentos muito bons e tem os momentos difíceis realmente. Quando nós entendemos do nosso chamado para o ministério, eu não vi só o ministério pastoral. Eu também tenho minha vocação e tem um chamado, Deus me chamou para exercer um ministério também. Uhum. Mas tudo termina em ser a esposa de pastor. Isso é um pouco... Eu tenho um pouco de... Como que eu vou dizer?
Não é trauma, não. Trauma é muito forte. Mas, assim, às vezes eu sinto que a minha vocação ficou em segundo plano. Como se, na verdade, a sua vida girasse em torno do pastor. Exatamente. Do ministério do pastor. Pastoral, Entendi. Até porque os lugares para onde nós fomos para ele exercer o ministério pastoral, não se tem muito essa visão, principalmente a visão de educadora cristã. É uma coisa que existe, é muito bom para o ministério pastoral, mas o próprio seminário não prepara o pastor para ter um ministério pastoral. Um ministério de educação cristã. Ah, sim. Né? Então, é complicadíssimo isso. Apesar do seminário oferecer o curso, ele não prepara o pastor. Isso é tudo dentro do seminário. Eu fiz educação cristã, teológica cristã, Edinaldo fez teologia, bacharel. Mas, embora eu tenha me preparado para ser educadora, eu não tive como exercer a minha vocação no ministério pastoral. Uhum. Com o ministério pastoral. Isso assim, falando de chamado, né? Sim, sim. E no dia a dia, como esposa de pastor, ao mesmo tempo que a gente se sente, dá um certo orgulho de saber que eu fui chamada também para isso, uhum, para ser esposa do pastor. Mas também tem o outro lado, que é o lado da igreja, que o pastor vai exercer o seu ministério, tem a família dele, né, que muitas vezes já começa com a família toda, mas no nosso caso, você já era muito pequenininho, né? E a gente começa ali e tem essa questão com a igreja. Eu me lembro que no dia que nós fizemos um culto de despedida na Igreja Batista da Barra, hoje Primeira Igreja Batista, eu lembro de uma palavra que Elise Amaral, uhum, deu naquela ocasião, falou ali naquela ocasião, e eu tomei aquilo para mim. Ela falou que você seja uma mulher que caia na graça das pessoas, sim, na graça do povo, porque a esposa do pastor precisa cair na graça. E eu tomei aquilo para mim. uhum. Então, assim, foi um momento de que eu tive que aprender muito a lidar com as pessoas, a ouvir mais. Uhum. Eu tenho uma personalidade muito forte, eu tive que aprender a controlar muito isso, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então tem essa coisa da igreja, você o tempo todo precisa manter um jeito, uma forma de conviver com aquelas pessoas da igreja, para que você seja sempre bem aceita. Uhum. Né? As pessoas preferem que você faça de conta do que você seja você mesmo. Né? E essa questão da mulher de ser esposa do pastor, que deixa a gente muito sem identidade, faz isso também. As pessoas acham que a esposa do pastor é o quê? A esposa do pastor tem que aceitar tudo que a igreja fala, que o pastor quer. Ela é aquela do segundo plano mesmo. Uhum. Ela nunca... As pessoas vão vê-la como uma líder, um membro da igreja, que a gente é a esposa do pastor, mas a gente é membro da igreja. A gente tem voz também na igreja como outro membro qualquer. Então, essas coisinhas assim são muito difíceis. Eu sempre tive a impressão... Ministério pastoral. Eu sempre tive a impressão assim, que o ministério pastoral, ele... assim, obviamente o ministério pastoral ele se refere ao pastor, diretamente falando, né? O pastor da igreja. Mas eu tenho a impressão que as pessoas, elas realmente só consideram o pastor.
eu tenho essa impressão, assim, você sabe, a gente participou dos mesmos ministérios pastorais. Né? Você como esposa do pastor, eu como filho do pastor. A impressão que eu tenho, que eu sempre tive, é que as pessoas elas sempre estão preparadas para receber o pastor, para ouvir o pastor, para se submeterem ao pastor, mas elas não estão preparadas em relação à mesma coisa com a família do pastor. Uma coisa que meu pai sempre me falou que eu não entendia. Porque você sabe que praticamente a minha vida, da minha adolescência pra cá, eu sempre tive mais atração por igrejas fora do meio batista. E aí foi na casa internacional de oração lá em Caratinga. Eu falei assim, eu quero sair da igreja, eu quero vir pra cá. Aí meu pai, não, o seu ministério é aqui. Na Nova Macaé também, né? Na Igreja Batista Jardim Nova Macaé. A gente foi pra fronteira e aí eu quis ir pra Nova Macaé. Meu pai falou assim, não, o seu ministério é aqui. O seu ministério é aqui. Então, por mais que o pastor ele tenha essa visão de que o ministério da família é um ministério pastoral, a igreja não tem essa visão. A igreja não tem. Eu sinto que a igreja ela não tem a mesma consideração pela família pastoral, a consideração que ela tem pelo pastor. É a impressão que eu sempre tive. É muito interessante isso, né? Eu não consigo, assim, fazer uma linha de raciocínio, assim, família pastoral, eu sou a esposa do pastor, não consigo. Sempre tem, porque você tem que se preocupar com a igreja, você tem que se preocupar com a família, você tem que preocupar. Eu, por exemplo, eu me preocupar com a igreja, a família, o pastor, eu sou a esposa também. Exato. Eu sou a esposa. Então, assim, eu não consigo fazer por exemplo, traçar um perfil de uma mulher de pastor. A gente fala, mulher de pastor, né? Eu lembro uma vez que fizeram uma homenagem para mim, uma mulher de oração, uma mulher. Isso qualquer mulher. Isso é o básico do crente. Isso é o básico. Mas eu não consigo, de mulher de pastor, não consigo fazer um perfil de esposa de pastor. Porque você não é só a esposa do pastor. Você tem que ser a conselheira, você tem que ser a líder das mulheres da igreja, você tem que ser do ministério infantil, do coral, de não sei quem, a mãe, a amiga, conselheira, você tem que ser a esposa do pastor. Você tem que... Aí você tem que ter uma forma de lidar com isso, deixar a questão de igreja, de problemas lá da igreja e lidar só com sua família. Aí as pessoas falam da sua família e você não sabe como. Meio que não então dá você não consegue desvencilhar uma coisa da outra. Eu não consigo, Eu só consigo me ver assim. Eu sou Kátia e eu sou cristã. Aceitei Jesus com 12 anos de idade. Já fui criada na igreja, mas assim, minha experiência com Jesus foi com 12 anos. Me batizei. Desde então, procuro, né, ver aí santificação. Graças a Deus, na minha vida, eu tenho procurado viver como serva do Senhor. E é isso que até aí eu consigo. Depois é muita coisa para você conseguir, sabe? Juntar e isso ser saudável. É complicado. Porque trabalhar com pessoas, viver com pessoas muito diferentes da gente, é muito difícil. Então, assim, eu me sinto assim, ao mesmo tempo eu me sinto assim, privilegiada, porque, poxa vida, tanta gente no mundo, Deus me escolheu para ser a esposa do pastor Edinaldo. Então, eu me sinto, de certa forma, até
certo orgulho disso, sabe? Ser digna de ser chamada esposa do pastor Edinaldo. Isso é até bacana, eu acho até bacana, de certa forma, eu dar-se um... Você não vê como um título? Não. Vai muito além disso, né? Porque eu sou mãe, eu sou a esposa, eu sou a companheira, eu sou a esposa do pastor lá na igreja. Mas eu sou, fora de tudo isso, eu sou a serva do Senhor. Tudo isso só acontece porque eu sou serva do Senhor. Exatamente. E esse é o entendimento que as pessoas não têm na igreja. Pessoas que... ávidas pelo cargo. As pessoas elas não entendem, na verdade, que o cargo é uma consequência da vida delas com Deus. Né? Meu professor de missiologia, o Fabrício Bittencourt. Fabrício, um abraço, não sei se você está vendo. Tomara que você esteja vendo. Mas ele fala uma coisa... ele fala não, é estudo. Né? Eu aprendi isso com ele e eu nunca vou me esquecer. Tem uma coisa chamada cosmovisão, que a gente, às vezes o erro do missionário, isso que ele é professor de missiologia, né? Então ele fala do missionário. Às vezes o erro do missionário, do evangelista, o que ele faz? Ele quer primeiro mudar os costumes da pessoa. Você bebe, você tem que parar de beber. Você fuma, você tem que parar de fumar. Você fornica, você tem que parar de fornicar. E aí, quando você parar de fazer essas coisas, Jesus vai entrar na sua vida. Quando, na verdade, é completamente o contrário. Jesus, ele entra na sua vida e aí você passa a ter um entendimento que as coisas que você fazia, você precisa parar de fazer. As coisas que você cria, você precisa parar de crer. Que o vazio que você tinha, ele agora foi preenchido. E eu sinto que as pessoas na igreja, elas têm esse mesmo erro. Falei assim, não, peraí, eu vou ser o líder do ministério tal, eu quero ser líder do ministério tal, para Deus se agradar de mim, ou para as pessoas se agradarem de mim. E eu acho que assim, que hoje, e nós vivemos numa cidade que tem um seminário teológico, que é o Seminário Teológico Batista Serramar, que... Bom, isso falando do meio batista porque é o nosso meio, é a nossa realidade, é o do que eu sei. Eu sei que tem vários outros seminários. Mas assim, eu penso, qual que é o perigo de você ter um seminário aberto para várias denominações, para várias pessoas? Porque eu sinto que às vezes as pessoas elas estão indo para o seminário visando o título pastoral. Quando na realidade, às vezes a pessoa nem tem o chamado. E aí ela sofre. Com certeza. E a família sofre. A gente está vendo isso aí, né, gente? Né? Eu tenho muita preocupação com essa formação de pastores em série. Parece uma fábrica de pastor. Todo ano formam uma turma de teologia nova. A gente vai aí ao longo do tempo ouvindo, né, as histórias, as experiências, os testemunhos que não são muito bons em relação a isso, né? Hoje nós temos muitos pastores divorciando, as esposas não conseguem viver, né, como esposas de pastor. Eu ouvi uma vez uma pessoa, uma esposa de pastor falando que ela não passa por nada disso que a gente fala, né? Que a gente compartilha, às vezes com um grupo. Que ela não passa nada disso. Eu falei assim, só não passa isso quem não vive exatamente como esposa do pastor. Exatamente. Porque eu, por exemplo, como esposa do pastor, eu preciso ser, querendo ou não, as pessoas olham para a minha vida. Então, se eu sou uma mulher que não sou submissa ao meu marido, não cuido da minha família, né? Cuidados básicos da minha família, se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas, isso aí vai interferir no ministério pastoral, né? Então, tem mulheres que elas chegam a um determinado momento e falam assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não casei com o pastor. Quando eu casei, você não era pastor.
Agora você cismou de ser pastor, eu não vou ser mulher de pastor. Eu já ouvi esse tipo de testemunho. Eu também. Isso é triste, tá? Isso é muito triste. Aí como assim que ele foi chamado e ela não foi? Tem uma coisa aí que não tá muito legal. Então é complicado isso, né? É muito complicado. Então eu acho que a gente tem que ter essa... num seminário também tem que ter esse momento aí para se fazer uma reflexão mesmo. Será que eu sou chamado mesmo? Ah, com certeza. Porque, inclusive, eu lembro que quando nós fomos para o Seminário do Sul, por exemplo, a minha turma de educadores, nós começamos com 53 alunos. Terminamos 13. Mas Por é a peneira, vai garimpando. Porque ao longo do tempo as pessoas vão vendo que não tem nada a ver com ela. Inclusive, na nossa turma tinha estudantes de teologia que faziam educação também. Então, esses ficaram porque já estavam lá para se formar pastores. Sim. Mas eu lembro que éramos 53 alunos. A sala era assim, ó, lotadona. Muita gente. Terminamos com 13 alunos. Olha bem. E na turma de teologia também não é... Isso acontece também. Há sempre uma evasão ao longo do ano. Então, por aí, quer dizer, esses que desistem, param no meio do caminho, esses, se não estão fugindo do chamado, que também tem isso, né? Esses, pelo menos, talvez fiquem mais felizes do que aqueles que vão empurrando, porque querem um título, querem só um status. Se bem que hoje eu acho que não é mais status. A coisa ficou muito banalizada, a forma que ao longo da história a gente vai vendo acontecer. Então, a verdade é preocupante. A questão do pastorado, eu tenho para mim que a gente vê essas igrejinhas aí de porta de garagem aí que o cara, tive uma revelação, vou abrir uma igreja. Aí um cara botou a mão na cabeça dele e falou assim: eu te consagro pastor. Eu te consagro. Eu acho que hoje acho que tem mais pastor que ovelha. Porque assim, tem um termo, uma gourmetização. O negócio ficou tão um status quo. Você tá na igreja? Não, eu tô na igreja. E existem igrejas que elas trabalham nessa linha. De igrejas que a pessoa entra, porque você vai subindo de cargo até ser pastor. Isso é. Quando na realidade a gente sabe que o ministério pastoral ele vai muito além do que qualquer tipo de coisa. E aí tem aqueles também que abrem uma igreja porque não concordou com a ideia ou com a liderança daquele pastor. Então ele abre o ministério dele e ali ele começa sem bênção, sem nada, sem essa consagração. E aí vai levando. E ali, dentro daquelas igrejas, tem pessoas realmente crentes. Sim, claro. Né? E aí vai. Mas Paulo falou, né, que importa que o evangelho vai sendo pregado. Então, assim, mas é complicadíssimo isso. Principalmente cada família. Não, com certeza. Que eu acredito que a família precisa ser separada. Precisa ser... a gente sabe que há, né, algumas coisas no decorrer aí da vida ministerial. Os filhos vão crescendo, eles vão começando a entender as coisas. E aí chega um certo tempo que eles têm liberdade para escolher, porque não é porque ele nasceu num lar cristão que ele é. Filho de peixe não é peixinho. Ele precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Então a gente sabe de tudo isso que acontece em alguns filhos que não caminham na mesma direção dos pais, mas aí eles já são adultos, já sabem escolher,
existem as mulheres, muitas mulheres de pastores hoje não participam integralmente do ministério pastoral, elas trabalham fora, né? São professoras, trabalham em outras áreas. Sim. Então, já é um escape, né? Uhum. Muito grande. Mas a gente sabe que o pastor, quando ele é consagrado, a família dele, ele constrói a família em cima disso, desse chamado, e é importante para o pastor. Eu acredito isso. Total. Que é muito importante. Quando um caminha para um lado, a mulher para o outro, filho para outro, não consegue essa... É complicado. Agora uma pergunta que eu nunca te fiz. Eu nunca tive coragem de fazer. Ai, meu Deus do céu. Olha bem, hein? Não, eu nunca tive coragem de fazer porque... Na verdade, acho que não é coragem. Eu acho que eu nunca consegui encontrar o momento certo para fazer. Porque... Acho que é uma pergunta, na verdade, que poderia ser feita a qualquer pessoa da nossa casa, que seria difícil para responder por qualquer um de nós. Só que eu acho que a sua posição é a mais intrigante nisso tudo. Viviane. Quando Viviane morreu, que para quem não sabe, né, quem está assistindo aí, não sei por onde que você ficou sabendo, né, do podcast, mas eu perdi a minha irmãzinha em 2003, filha dela, 2013. 13. Ela tinha 10 anos, portadora de síndrome de Down. E ela faleceu afogada num sítio de retiro que nós fomos ver o local, e ela afogou nessa piscina, a piscina do sítio. E a gente viu tudo acontecer, né, cara? Tudo. A gente viu tudo acontecer. Inclusive, eu e meu pai pulamos na piscina pra tirar ela de lá. Ela foi até o pronto-socorro no meu colo, nos meus braços. Ela morreu nos meus braços. Para uma cristã, para uma mulher de pastor, para uma serva de Deus que dedicou até aquele momento e até hoje a sua vida a Deus, como foi perder a sua filha, perder a Vivi, aquela menininha de 10 anos que era portadora de síndrome de Down, mas que ganhava o coração de qualquer pessoa que cruzasse com ela? Como que foi para você perder a sua filha? Muito difícil, né? Muito difícil, porque quando Viviane, eu até apaguei esse termo perdi. Eu não perdi, né? O Senhor a tomou de volta. Eu senti como se no dia que ela nasceu, ela foi tirada de mim. Só que eu senti que na morte ela foi arrancada de mim. Uhum. Foi uma dor, é uma dor ainda, porque o tempo não aliviou isso ainda. Já faz 7 anos. Vai fazer 7 anos em fevereiro. Fazer 8. Porque ela é 18 anos, né? Em setembro ela fez 18 anos. Verdade. Então, assim, fez 8 anos. Vai fazer agora em fevereiro. Em fevereiro, 8 anos. Eu não me prendo muito à questão de números, não, porque acaba... Tem hora que faz até mal a gente, tanta coisa que a gente vai lembrando. Então, não me preocupo com o negócio de data, de nada disso. Mas foi muito difícil. Muito difícil. Aquele iniciozinho ali de viver sem a Vivi. Foi muito difícil. Ela dormia no seu quarto. Ela dormia do lado da minha cama, na caminha dela. Até o momento que ela vinha o sono, ela dormia, ela me dava a mão. A gente cantava muito hino, muita musiquinha, muito cânticos, né?
e lia a Bíblia, falava versículo com ela, aquela coisa toda, orava. Aí ela ficava de mão dada comigo. Quando ela sentia que estava com sono, ela virava e dormia. E então, assim, foi tudo muito difícil, porque, na verdade, depois que Viviane nasceu, a nossa vida ficou em torno de Viviane. Eu fui perceber isso quando ela se foi. Tudo era em torno dela. Desde a hora de levantar até a hora de dormir. Tudo girava em torno dela. O tempo, a hora de levantar, a hora de se alimentar, a hora de ir para a escola, voltar, aquela correria, vai para a igreja, volta e tal. Então, ela amava ir para a igreja, né? Amava ir para a igreja. E no comecinho ainda da vida dela, teve ainda as fisioterapias? Teve, nossa, era muita luta. Ela nasceu, né? O nascimento dela foi muito interessante, porque fiz as ultrassons e nenhuma deu nenhum tipo de doença, nada. As medidas dela eram normais, inclusive a criança que tem síndrome de Down normalmente tem o fêmur menor, né? Então eles são mais baixinhos, vê que eles são mais baixinhos, gordinhos e tal. Viviane não tinha nada disso. Aí nasceu. Eu lembro que no dia que ela nasceu, demoraram trazer ela, né, pro quarto. E aí eu fiquei, gente, porque até agora não trouxe e tal, Viviane e tal. Aí eu lembro que a enfermeira veio, olhou pra minha cara, assim, olhou, saiu. Falou nada. Aí daqui a pouco veio umas 3 enfermeiras. Olharam pra mim, saíram. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E tinha até uma pessoa me visitando, eu nem lembro mais quem era. Aí, daqui a pouco vem um médico que fez o parto e a enfermeira-chefe, mais outra enfermeira. Aí o médico virou para mim e falou assim, ela é morena? Morena e tal. Aí eu falei assim, o que vocês estão falando? Aí ele falou assim, não, que a Viviane é bem moreninha e tal, porque ela nasceu muito roxinha. Porque ela era, como que a gente fala? Hipotônica. Então, assim, ela não tinha, o tônus dela, né, não tinha força, né? Então, ela nasceu molinha, demorou a chorar, ainda mais que tomei aquela analgesia. Tudo isso deixou eles meio assim, em dúvida. Porque nos 2 últimos meses, o médico que fez o meu parto, que ele começou a acompanhar nos 2 últimos meses. O médico do início do pré-natal, eu não quis mais ter neném com ele, eu me aborreci e deixei para lá ele. E procurei esse outro médico, o Dr. Ivan, de Caratinga. Foi maravilhoso. Eu acredito que foi Deus que colocou ele, né, para me atender, para cuidar de mim os 2 últimos meses. E foi, assim, uma pessoa excelente no parto de Viviane, no cuidado, depois e tudo. Então, Viviane, aí ele veio, você é moreninha e tal, aí conversou comigo. Eu falei, Ivan, o que está acontecendo? Ele falou, não, que a Viviane é bem moreninha e coisa. Eu falei, puxou a mãe, não sei o quê, e conversando assim, aí trouxeram Viviane, depois que conversei assim com ele e tal. Aí Viviane veio, eu não reparei nada. Aí ninguém falou nada comigo, que ela tinha síndrome de Down, nada. No outro dia, na hora da alta, que foram falar. A pediatra veio e falou assim, pois é, mãe, a Viviane é especial e tal. Aí eu falei, especial porque nasceu minha filha, né? Mãe, né? Mãe acha que o filho claro é sempre especial. É minha filha. Aí falou, não, é especial, vai precisar de ela falou assim, de uma atenção maior e tal. Aí ela perguntou assim, você tem algum parente especial com síndrome de Down? Aí eu não lembrei que eu tenho um primo
Filho de uma tia minha, que há muito tempo não vejo, não tenho vínculo nenhum com eles. Aí, nem lembrei. Quando cheguei em casa que eu lembrei. Falei, Dinaldo, filho de tia Selma. Aí, Dinaldo, agora... Aí falou, ó, tem que ter atenção com ela e tal, tal. Ela vai precisar fazer umas terapias e tal. Aí eu já fui para casa, assim, com aquele cuidado. Embora eu já tinha lido alguma coisa. Quando tivesse um certo coisa, que a gente trabalha com educação cristã, a gente acaba tendo essa noção desse mundo DAO, né? Aí, tá bom, foi para casa, né, com Viviane. Gente, mas eu não via, nunca vivi com a face sindrômica, nunca também vi. Eu também. Nunca vi. Ela tinha um rostinho muito único, Entendeu? não era aquele... Eu não enxergava aquele... Eu nunca enxerguei. Aquele... Como que faz? Aquela Porque estigma, eles né? têm uma tem uma face fisionomia, sindrômica. sim, o olhinho é O olhinho puxado. puxado. Geralmente o cabelo é bem lambido, bem lisinho. Que era o caso de A Viviane, né? língua fica sempre penduradinha pra fora e tal. Então, O rostinho é mais bolachinho, assim. gordinho. Aí tá. Aí vamos pra casa. E tal, aquilo tudo novo pra gente. Até que ela deu icterícia, né? Voltamos pra casa de saúde, pra um pediatra, tem que internar, tomar banho de luz. Aí lá, ela ficou internada e tal, aí lá... Eu não lembrava que ela tinha voltado pra isso. Ela voltou 2 dias depois para tomar o banho de luz, e tomando o banho de luz lá, no dia que a enfermeira foi lá para fazer exame de sangue de novo, ela ficou cianótica, né? E aí que foi descobrir o problema cardíaco dela. Ela é cardiopata. Eu achei que tinha sido tudo direto. Não, tipo, ela nasceu, já foi acontecendo. Não, aí... Não lembrava que era assim, não. Nisso que levamos ela na pediatra, a doutora Virgínia falou que ia internar e tal. Aí falou que uma das características era a cardiopatia, que era pra gente ficar atento e tal. Aí, tudo bem, nós estamos atentos. Aí internou, aí lá ela ficou cianótica. Aí chamamos a doutora Virgínia veio e realmente constatou que ela era cardiopata, precisava ir no pediatra, né? Cardiopediatra. Aí foi, e lá a doutora constatou, fez os exames e aí fez todo o encaminhamento para Belo Horizonte para fazer cirurgia. Mas aí esse processo foi assim, demorado, porque, né, vai para Patinga, volta para Caratinga, vai a Belo Horizonte, faz a cirurgia. Isso tudo demorou um tempo. Mas Deus foi maravilhoso, que ela conseguiu ganhar peso e fez logo a cirurgia com 4 meses. Fez a cirurgia cardíaca, eu lembro disso. Correção total, né? Botou um enxerto de boi no coraçãozinho, tapou aquele buraco que tinha, e nunca mais ia precisar fazer cirurgia cardíaca. Mas tudo isso foi muito difícil, foi desgastante, foi com medo, vem a insegurança, e a gente exercitando a fé, porque é fé, e você vendo ali um filho. Então, é assim um sentimento difícil de descrever. Né? Aí tá. Tudo bem, fez a cirurgia, ficou beleza, né? Até hoje eu falo, gente, nós lutamos tanto no início, né, de vida de Viviane para ela, e, né, Deus tomou de uma forma tão assim. Mas aí súbito. Logo me veio um entendimento assim, para Deus, esse plano nosso aqui Deus tem a forma dele fazer, né? Como fazer, então eu não questiono isso. Então, é isso que eu queria. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque eu sei que com certeza tem gente que olha para essa situação e pensa assim, cara, como? Eu lembro. Como que vocês conseguem lidar com isso?
de uma maneira tão tranquila, entendeu? Não é assim. A gente... Deus que sustenta a gente. Porque ontem mesmo, à noite, né, Edinaldo me mostrando uma foto de uma menininha com síndrome de Down. A gente acompanha os grupos, né, de crianças com síndrome de Down, movimento Down. E aí sempre tem aquelas crianças, a gente fica apaixonado, a gente, né, lembra muito. Aí tem uns jeitos que eles fazem que lembra muito, que é o jeito deles, né? Então, essa menininha tava de um jeitinho assim que Viviane adorava tirar foto, assim. Ela gostava de fazer carinho. Assim, fazia a mão assim. Aí eu falei, muito lindinha e tal. Eu falei, meu Deus, é 24 horas. Eu faço tudo durante o dia e durante o dia inteiro eu penso em Viviane, eu lembro em tudo que eu vou fazer. Lembro dela, mas já não é mais assim, com aquela tristeza. Já não é com dor. Não é com dor, é lembrança. Sim. É lembrança e, assim, a segurança de que onde ela está é muito melhor que aqui. Ela já não corre mais os riscos que a gente corre. Agora, quando começou esse coronavírus, eu falei, olha, Vivi está livre disso tudo. É verdade. Nós estamos aqui, assim, máscara, não sei o que lá, e não pode ficar muito junto. Viviane está livre. Gente, eu fico imaginando, cara, tá como livre. que ela ia estar com esse negócio de máscara? Ela detestava essa violência maluca que a gente está vivendo. Ninguém, agora mesmo, essas últimas semanas, uma porção de criança desapareceu. Ninguém sabe de nada. Ninguém consegue pegar um fio da meada. Eu olho para o céu e falo assim, Viviane não está aqui mais para passar por isso. Porque eu tinha medo. Porque ela não tinha noção de perigo. Não. Ela dava com todo mundo, ela gostava de todo mundo, ela conversava. Com todo mundo, né? Ia com todo mundo. Então eu falei assim, ela está livre disso. Então, assim, eu também não quero ser egoísta. Você entende, né? Claro. Não quero ser egoísta, mas eu, como mãe, de certa forma, eu sei que ela está num lugar muito melhor. Sabe? Que o Senhor realmente tirou ela por causa de como ela é. Ela é muito especial. Claro. Muito especial, muito feliz, era adoradora. É verdade, cara. Era adoradora. Quando eu leio que da boca das crianças que sai o perfeito louvor, eu também lembro dela. De Viviane. Cara, louvando. Tem uma foto dela no sítio de Vantuil, na sala, que ela tá na coisa, e ela tá assim, ó, uma foto. Cara, aquela foto eu fico pensando assim, cara, eu não consigo não me constranger. Porque o louvor que ela louvava ouvindo um som em casa ou vendo um DVD, era o mesmo louvor. Você via nitidamente que era a mesma adoração, o mesmo louvor na igreja, com as pessoas. Exatamente. Se tivesse um violão, era a mesma coisa de estar com uma banda inteira, de estar num show. Entendeu? Lembra quando nós fomos levá-la para ver Fernanda Brum, lá na linha verde, azul? Aquela que vai pro shopping, verde. É verde. Lembra que Fernanda Brum uma vez foi lá? Lembro, não lembro dela. Nós levamos ela, eu e de seu pai, levamos ela. Ela ficou, porque ela gostava muito de cantar músicas de Fernanda Brum, os vídeos, né, DVD. Aí, quando Fernanda Brum lia, ela ficou assim. Aí eu falava, canta, Vivi. Ela cantava, ela levantava a mão. Cara, era louvava, genial aquilo. Ela louvava. E aí, quando Fernanda Brum foi embora, Fernanda Brum despediu e tal, foi embora. E ela ficou esperando. Ela não entendeu o que aconteceu, não sabia o que era um show. E eu sempre falei isso, eu nunca vou em show. Show pode ser aqui na esquina. Não vou sair de casa para ir lá em show. Mas por causa de Viviane, eu fui no show de Fernanda Brum. E ela ficou decepcionada, porque Fernanda Brum não era como uma pessoa do lado da gente. Fernanda Brum não foi veio embora. Falar com ela. Fernanda Brum foi embora.
Ela falou assim, cadê? Eu falei assim, foi embora, a Fernanda Brum foi embora. Foi embora? Ela ficou decepcionada. Eu falei, filha. Cara, eu não sabia desse episódio. Eu falei, quando vem no show, quando ela vem cantar lá no alto, assim, ela tem que ir embora. Ela não pode ficar aqui. Aí ela não entendia. Ela não entendia, não entendia. Porque pra ela o quê? É culto, é adoração, todo exatamente. mundo junto. Não, que a gente via lá na igreja, lá, né, o Adriano subia pra tocar, pra cantar, e depois do culto ele vinha brincar com ela. A Rosilane vinha brincar com ela depois, né? E todo mundo. E realmente, eu não sabia, cara. Eu não sabia desse episódio. Eu não tô lembrando. Não tá lembrando, não, que a gente foi não sei você, mas eu e seu pai fomos levar ela. Eu não devo ter ido, na Linha Verde. Não devo ter ido, não. Primeiro que eu não sou muito fã de... Eu não gosto de Fernanda Brum. Não é mas do meu gosto musical. Mas era uma programação que tava tendo em Macaé, de vários cantores. Não lembro. Foi isso aí. Não então, sabia desse episódio. A morte de Viviane foi algo assim realmente muito difícil para nós, ainda, mas a gente entende assim que Deus é que sustenta a gente. A gente consegue fazer disso algo assim, a gente pode chamar de resiliência, né? Com certeza. Que vai nos manter mais firme no Senhor, mais perto do Senhor, entendeu? Porque é Ele que sustenta a gente. Não é fácil. No início foi bem difícil, sim, né? A gente é humano, a gente chorou, a gente sofreu muito, passamos algumas dificuldades, mexeu com a nossa saúde, sim, com o emocional, mexe sim, mas nós temos o Espírito Santo que consola, que vai nos ensinando, vai falando no nosso coração. Aí vem a palavra, sempre trazendo uma palavra, um renovo, sabe? Com certeza. Eu lembro que o pastor Geraldo Jeremias veio visitar a gente. E ele falou uma coisa assim que para mim foi, sabe? Foi Deus. Foi Deus que mandou ele aqui para falar aquilo. Sabe? Ele falou assim, olha, Viviane tá bem, tá com o Senhor. Se a gente chegar lá no céu, se ele quiser explicar por quê, né? Ele explica. Mas se ele não quiser também, né? Então, assim, eu entendi. Deus é soberano. E uma frase que eu sempre usei nas minhas aulas de escola bíblica dominical é o seguinte: a gente vê só o que está diante da gente, assim, né? Nossa limitação. Sim. Mas Deus é aquele que vê lá além da curva, porque Ele olha de cima. Então Ele está vendo o que tem lá depois da curva. Exatamente. A gente vê aí os acidentes, né? As pessoas vão fazer uma ultrapassagem maluca e vem outro carro de lá e pá. Por quê? Não vê além da curva. Não vê além da curva. Mas Deus vê. Então a gente não sabia o que podia acontecer depois. E uma coisa muito interessante, Gabriel, que poucas pessoas sabem, é que naqueles dias nós estávamos vivendo um momento muito difícil com a saúde de Viviane. Eu me lembro disso. Porque ela fez uns exames e constatou que ela estava com problema de tireoide e no fígado. Que não foi possível saber exatamente o que era, porque ela veio a falecer. Antes do médico ver os exames. Então, uma pessoa que entende, né, eu não vou citar o nome dela, porque ela não tem autorização para isso, mas ela entende, né, entendida no assunto, ela falou assim, olha, aqui podem ser duas coisas. Ou Viviane está com uma cirrose hepática, ou ela está com câncer no fígado. Mas só o médico vai poder, porque ela vai ter que fazer uma biópsia para a gente saber realmente o que é.
Então, não deu tempo. E eu me lembro que nos dias que eu levei esses exames para o médico, ela não foi, Edinaldo estava viajando, e eu fui sozinha. Quando o médico falou, não, tem que repetir esses exames urgente. Urgente amanhã, porque tem que ser rápido. Porque ele já estava, viu naqueles exames que eu levei que não estava um negócio bom. Aí ele mandou repetir em outro laboratório, que nem era pelo plano de saúde. Tivemos que pagar. Aí fez, só que não deu tempo nem... Ela faleceu antes. Nós fizemos numa sexta-feira, ela faleceu no domingo. Né? Inclusive, no domingo de manhã, eu falei com a irmã lá da igreja, ajuda em oração que Vivi repetiu os exames, o médico não está muito satisfeito com o resultado e tal e tal. E não deu tempo de nada. Então, aí, quando eu penso nisso... Nessa janela. Eu falo assim, gente, Deus foi bom. Isso é loucura, né? Mas... Por quê? Mas a matemática de Deus, ela é louca. É louca. Por quê? Porque quando o médico falou isso, eu falei assim, meu Deus, quando eu saí daquele consultório sozinha, eu falei assim, meu Deus, eu não vou suportar ver minha filha sofrer. Porque ela não sabe o que é dor, ela não sabe, ela só sabe falar o seguinte, estou passando mal, dor na barriga. A Bené era dor na barriga, mas ela dizia que tudo que ela estava sentindo era na barriga. Às vezes ela estava com a garganta, às vezes era febre, ela dizia que estava doendo a barriga. Era a forma dela, era a forma dela falar. Então eu falava assim, meu Deus, não permite que minha filha esteja com a doença, que ela vai ficar em cima da cama. Eu não vou suportar isso. E não vou suportar, porque ela era muito boazinha, ela não chorava, não reclamava. Ela, né? Então ela não sabia o que era dor. E aconteceu tudo isso na semana, na mesma semana. Tudo isso na mesma semana. Então, assim, eu não sei, mas eu vejo Deus assim com um cuidado tão grande, um amor tão grande por ela. Deus podia evitar tudo isso? Podia, mas Ele é Deus. Eu vou questionar, não sei, talvez eu esteja louca, mas eu sou muito louca por Ele também. Mas o normal é ser louco mesmo. Entendeu? Porque é o que eu não falo. Dá pra... A matemática de Deus, ela é diferente. Se Deus quiser fazer o 2 mais 2 ser 2, Ele vai fazer. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. Entendeu? Deus a trindade é 1 em 3. Então a lógica a nossa lógica não se aplica à lógica de Deus, e a lógica de Deus está longe da nossa. E eu me lembro que na época que ela morreu, eu muito moleque ainda, né? 2013, eu tava com 18 para 19 anos. E aí eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei muito mal porque assim, eu sentia que eu tava segurando as pontas para todo mundo, né? Porque justamente por assim, sei lá, eu me sentia na responsabilidade de não deixar vocês mal, de não deixar meu pai mal, de não deixar você mal. Meu pai começava coisa, eu logo dava um sacolejo nele e falei assim, para com isso, cara, para com isso. E tal, porque eu sentia que eu tinha essa responsabilidade. Mas depois que eu fechava o quarto, que eu ia deitar na minha cama, Deus sabe o que eu chorava ali. E aí porque eu me fazia de forte, eu precisava me fazer de forte para eu ficar bem, entendeu? Para eu ficar bem, para tentar fazer vocês ficarem bem. Hoje eu vejo que na verdade não precisava porque o consolo não ia vir de mim, né? O conforto, isso viria do Espírito Santo. Mas eu fiquei mal, e aí esse entendimento que você teve eu não tive. Aí eu questionei. Assim, caramba, Deus, nem pra ter sido eu. Eu sou muito pior que minha irmã.
Na verdade, eu não achava que minha irmã era ruim. Porque não era mesmo. A gente olhava pra Vivi e falava assim, obviamente que era uma pecadora. Porque fazia pirraça. Todos pecaram, fazia pirraça. Então, mas eu olhava pra ela e falava assim, cara... Gostava de acordar cedo. Nossa... Tem uns vídeos dela fazendo pirraça. Gente, tem um vídeo dela até hoje, dela fazendo pirraça, porque não queria botar um tal do vestido. Queria botar um vestido que ela queria. Tá no YouTube, cara. Tá no YouTube até hoje. E eu sei achar ele. Mas cara, assim, eu ficava pensando assim, cara, mó vacilão, cara. Mas por quê? Mas aí Deus pegou e falou assim, cara, você não tem que entender nada. Exatamente. Entendeu? O que me fez parar, assim, aquela pira que eu tinha, é Deus falando assim, você não tem que entender nada. Eu não tenho que me justificar pra você. Exatamente. O que eu faço você não tem que enxergar o sentido no que eu faço. Eu faço então, e ponto final. Eu sempre entendi isso. Pois é, eu não tinha esse entendimento. Eu tive essa maturidade, a gente pode dizer, né? Eu tive esse entendimento, porque tudo que a gente viveu desde a minha gravidez, né? Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez difícil, mas Deus, né? Deixou que era um sonho meu ter uma filha e ele permitiu. Ele permitiu. Talvez tenha sido a vontade permissiva dele mesmo. Porque desde que nós éramos noivos, nós planejamos ter um filho só, né? E aí você veio, aí beleza. Aí chegou um certo momento, você já tinha 5 anos, não esqueço desse dia, no seu quarto, lá no prédio. Aí você falou assim, todo mundo tem um irmão. Meus amigos, tudo tem irmão. Só eu que não tenho um irmão. Aí eu virei pra você e falei assim, mas nem se você tiver um irmão agora, vai ter jeito de brincar com você, porque você já tem 5 anos. Aí você falou, não, mas vou dizer, eu tenho um irmão. Aí tá, eu vou engravidar. E seu pai sempre, não. E aí um dia nós cismamos, vamos engravidar. Aí engravidamos. E aí aconteceu, aí veio a Viviane, né? É um sonho meu botar esse nome. Eu já tinha 9 anos. Tudo isso, né? Já tinha 9 você. Você já tinha 9 anos. Já tinha 9 anos. Aí eu falei, não vai adiantar, menino. Vem irmão agora. Você é muito grande, o outro vai ser pequenininho, aí você vai brincar, não vai ter lógica isso. Você vai achar ruim, vai mexer nas suas coisas. Eu ainda falava isso. Aí ela fazia isso mesmo. Mexia minhas coisas. Às vezes, tadinha, ela vinha só o celular tinha ficado na sala, ela vinha trazer. Eu falei assim, Biel, aqui. Eu falei assim, não mexe, não é pra mexer. Aí ela, toma. Aí eu, tá bom, obrigado. Aí deixava. E mexia mesmo, futucava meus negócios. Peguei ela várias vezes no meu quarto, mexendo. Uma vez que ela desmontou uma câmera. A câmera do missionário Anderson, lá do Piauí. Quando nós chegamos na sala, tá tudo desmontado. Falei, Viviane, o que você fez? Aí o missionário, não, irmã, isso aqui a gente dá um jeito. Aí ele montou, mas não sei se funcionou. Cara, ela era foda. E assim, rápido, ela era ágil. Ela era... Sumia com tudo, botava tudo na motoquinha motoca. dela. A motoca dela de um muita história buraco, linda. Tinha um buraco na bunda da motoca, né? Ela botava tudo lá. Os controles, celular, ia tudo parar na polpa da motoca. Muito legal, muita coisa. Então ela veio, ela alegrou a gente, 10 anos, né? Da família, todo mundo apaixonado com ela. Ensinou muita coisa mesmo, porque, por exemplo, lá na igreja de Caratinga era um universo novo, né? O pessoal ficou tudo assim, todo mundo apaixonou por ela. Quando veio aqui para a Igreja Fronteira também. Eu acho que lá em Caratinga, assim, as pessoas que
às vezes, assim, elas podiam não ter consideração pelo meu pai. Mas tinha por ela. É verdade. Às vezes, magoar e tal, aquele negócio. Às vezes eu pensava assim, não magoar o pastor, não. Assim, não, mas tem a Vivi, né, e tal. Relevava. Aí relevava, aí, não, chamar o pastor pra conversar. Mas aí, mas poxa, aí tem a Vivi. Aí releva, eu acho muito que isso acontecia, sabe? Eu acho ela era muito amada, sempre foi muito amada. Mas muito amada. E agora, assim, bom, eu casado, né, tenho minha família, tenho minha casa. Pois é. Eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio pela segunda vez. Pela segunda vez, né? Em nome de Jesus, a última. Em nome de Cristo. Porque até essas coisas assim, na nossa vida foi diferente. Mas Deus sabe de tudo e agora a gente fica a saudade, né? A lembrança. E não tem gente que fala, o tempo. Comigo não aconteceu. Eu sinto muita falta, eu choro. Eu sinto assim. A gente sente. E é muito interessante. É diferente saber que você casou, tá vivendo uma vida, né? Agora, com sua esposa, constituindo uma família. E isso, produção, cadê a produção? Cadê ela? E pra quem não sabe, né, o Teotalk só acontece porque a gente tem toda uma produção por trás, que é Letícia, minha querida esposa. Produção, fala a rocha e ela vai te dar água pro povo que tá com sede, entendeu? Por favor. Aí é diferente, né? Não tem mais a Vivi por causa dessa circunstância, né? Mas é muito interessante. Porque é interessante que quando eu fiquei com o ninho vazio da primeira vez, engraçado que eu e seu pai estavam vivendo assim, muito interessante, que a gente olhava um pro outro assim, nós estamos ficando velhos, meio sozinhos nessa casa. É muito interessante. Agora, acho que é porque você mora aqui pertinho, a gente não tá sentindo assim tão sozinho. Eu tô direto ali, né? Você mora longe pra caramba, né? Não dá de cima. Então, assim, de certa forma, a gente não se sente muito vazio. A gente se vê todo dia. Exatamente. A gente se vê todo dia, a gente vai junto pra igreja. Né? Tá diferente. É diferente, realmente. Da outra e vez, eu não. Eu acho também que isso foi um mimo de Deus pra gente. Oh, meu Deus, benção. Benção. Você tá com medo de chegar aqui perto? Ela não quer ser filmada. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Um dia, presta atenção aqui. Um dia você vai sentar aqui. Nós vamos conversar. Você vai ver só. Um dia. Ai, meu Deus, o dia que eu precisar dar um gabinete pra um casal, você vai ter que estar lá. Mas não vai ter câmera. Quem te diz? Você vai filmar. Mas aí. Mas eu sinto que. Inclusive é mais difícil pra Letícia, né? Exatamente. É mais difícil pra Letícia. É mais difícil pros pais de Letícia. Porque a gente tá aqui hoje. E é aquilo, eu tô pertinho e tal. E meio que a gente já fez um estágio. A gente já fez um estágio antes, não deu certo, né? Fomos mandados embora. Mas. Então, assim, meio que já sabe lidar com a ausência um do outro. Tanto eu com a de vocês, e vocês com a minha. Agora ela, cara, pra mulher é sempre mais difícil. Mas Letícia, e Letícia, ela é muito mais próxima da família, dos pais e do irmão, do que eu era de vocês. Porque eu, desde moleque, eu era muito independente. Mas você, além de independente, você tem muito assim, da família do seu pai, que é mais desprendido. Que é mais assim...
Sabe? Por exemplo, a minha família é uma família que beija, que abraça, que fica junto, que é melosa. E a família do seu pai, não. Eles são mais... Eles não têm essa coisa. Isso é família deles geral. Vê que tem primos, tem coisa e não tem um relacionamento. Então, é diferente. Você... Coisa para esse lado. Mas eu sinto que Podia ser melhor? Podia. Não, com certeza. Porque também tem essa questão, por exemplo, a gente que é família pastoral, a gente assim, saiu do seminário, foi logo para uma igreja, um ministério longe, tudo muito novo. A gente, quer dizer, você era bebezinho, viveu num seminário, de lá nós fomos para um outro lugar. Então, assim, a gente tinha pouca experiência também. Né? Como pais, como coisa. Então, também, a gente não... Eu sempre falo assim, a gente errou, mas querendo acertar. Claro. E Deus, né, Deus sabe disso. Então, assim... Mas, graças a Deus, você tem esse lado, mas você também tem uma cabeça boa. Hoje. Para entender hoje. Hoje. Graças a Deus que deu tempo, né? Não, porque eu não tinha. Eu não tinha. Na verdade, eu sou ainda muito cabeça dura com as coisas, pra entender. Mas você entende isso agora. Não, hoje... Então, antes eu era cabeça dura negando ser cabeça dura. Hoje eu sou cabeça dura assumindo, admitindo. Porque a pessoa não muda. Eu sinto assim que a pessoa não muda a sua personalidade. Não, personalidade é única. Eu não mudei. Eu não deixei de ser cabeça dura. Só que hoje... Você é mais flexível. Eu consigo absorver melhor as coisas, eu consigo... Tem mais jogo de cintura. Exato. É o que às vezes, eu falo pra Letícia às vezes. Eu falo assim, não significa que, por exemplo, quase não acontece. Mas vamos supor que chamou minha atenção e eu fiquei... Bolado. Assim. E, produção, tem que pegar a fonte do computador aqui que eu esqueci de pegar. E ficou ligado até agora sem fonte. Agora vai aparecer a produção. Não, ela é... Não, minha filha. Esguia igual uma... Sei lá o que. Dá seu jeito. Ai. Até a convidada vai participar da produção hoje. Cadê? Deixa eu ver. Vamos por aqui. Não, bota ali, naquela tomadinha ali, ó. Resolve. Porque... Eu sou só uma cobaia, querida. Não se esqueça disso. Não, tá. É isso mesmo. Daqui a pouco liga. Mas... o que eu queria dizer é que assim... Hoje eu consigo absorver um pouco melhor as coisas, entender um pouco melhor as coisas. E é o que eu tava falando. Se chegar e me chamar a atenção... Eu não vou fingir pra você que eu não gostei. Eu vou fechar a cara. E muito provavelmente... Eu não consigo... Fingir que... não consigo. Não consigo também, não. Nem a pau, Juvenal. Eu vou ficar chateado, vou demonstrar que fiquei chateado. A pessoa vai saber que eu não gostei. Exatamente. Mas aí o que acontece? Depois, você vai apurando melhor aquilo. Você vai apurando, pai, e acabou. Acabou. Eu também, você paixão, mamãe. Mas Tá no jeito. Tá, porque assim, eu entendo que... Hoje eu entendo que a pessoa não falou aquilo porque simplesmente ela estava a fim de me afrontar. Você acaba fazendo isso, né? Começa a exatamente. Primeiro você recebe a primeira pedrada. Tum! Aí dá um susto, aí você... Exatamente. Mas aí depois você vai sentindo a pedrada. Você, não, tudo bem. Não, ok. Tudo bem. Faz sentido. Beleza. E aquilo fica tranquilo. Entendeu? Antes isso não acontecia comigo. Amigo, a pessoa me dava um fora, eu chorava, porque eu sou muito chorona. Eu tenho essa cara de durona, mas isso aqui eu nunca fui. Quem não me conhece acha que eu sou brava, durona. Uhum. Eu sou uma manteiga derretida.
Então, É assim, verdade, isso né? aqui é só como a gente fala, uma defesa. É um mecanismo de defesa. Tipo você assim, a desenvolve. pessoa não vai nem chegar perto. Ela vai ser incapaz de me dar um fora, porque a minha cara não ajuda. Exato. Entendeu? É uma defesa. Agora, eu sou chorona, eu sou muito sensível. A minha coisa de infância, meu pai me chamava de chorona. Vem cá. Quando meu pai falava, Kátia, aqui é papai. Eu ia chorando. Então, eu falei, gente, não pode nem chamar o nome dessa menina. Então, eu sou chorona. Não sou brava. Eu sou assim, eu sou muito... Eu não falo as coisas que eu não tenho certeza. Eu falo que eu tenho certeza. Admito quando eu erro. Admito. Se eu falei um negócio, aí você vem e me explica outra. Ah, então tá. Aí foi mesmo. Mas isso aí... Agora, uma coisa que eu tenho mais observei facilidade. é você desenvolver uma coisa que eu ainda não desenvolvi. Você tem mais facilidade do que eu pra pedir perdão. Ah, tenho. Você tem muito mais facilidade do que eu pra Tenho. pedir perdão. Eu não... Eu assim, eu peço... Na verdade, eu não tenho dificuldade pra pedir perdão. Mas pra perdoar. Eu até peço. Só que leva De um verdade. tempo ainda pra aquilo perdoar. germinar no meu coração. Passa um tempo, aquilo morre pra mim. Mas eu ainda não... Assim, eu não sei se eu teria que liberar o perdão primeiro pra pedir pra pessoa, ou se eu peço e depois libero. Eu não sei. Isso é Não, de pessoa quando pra eu pessoa. falo, já foi. A pessoa me deu um fora, chorei pra caramba. Aí vem aquele momento assim de você analisar a situação. Aí eu assim, gente, coitado, né? Pessoa infeliz. Ignorante, não sabe que isso é um fora. Aí eu começo Aham. a ver A os ser a advogada da pessoa. os prós e os contra, Entendi. né? Ele me conhece direito, falou isso, porque, coitado, né? Deve estar com problema. Deve estar, veio de casa já de saco cheio e chegou aqui e me deu um fora. Descontou em você. Entendeu? Então, assim, é que eu relevo aquilo, vai, isso pra lá, Deixa por quieto. baixo. Seca os olhos e pronto, bola pra frente. Aí não tem dificuldade. Quando a pessoa cai em si, vem e pede perdão, eu te falei isso, você ficou chateado. Coisa. Fiquei, mas já passou. Entendi. Já foi. Nunca deixei de dormir por causa de nada disso. Não durmo de mal com ninguém. A pessoa talvez está lá, rolando na cama, mas eu não. Entendi. E agora... Outra coisa que eu aprendi, O quê? entregar tudo na mão de Deus. Isso eu já aprendi. Que alívio! Isso eu já aprendi. Como que alivia? Eu tenho experimentado tanta coisa por conta disso. Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Aquilo que a pessoa falou, a doença, tudo que aconteceu do dia, eu entrego nas mãos do Senhor. Durmo com a beleza. Não tô nem tomando mais alprazolam. Já tem uns 3 meses que eu não tomo mais remédio para dormir. Mas que beleza. Não tô mais sentindo dor de fibromialgia. Desde que você casou, nunca mais senti dor de fibromialgia. Então a culpa era minha. Não é, porque Letícia, não é você culpa, livrou a minha mãe da fibromialgia. É preocupação, é cuidado, né, excessivo de mãe. Se você livrou minha mãe da fibromialgia, ela falou que desde que a gente casou, ela não sente mais dor de fibromialgia. Nem remédio mais tô tomando à noite. Antes de dormir, eu tava tomando por dia 16 comprimidos, à noite 8, antes de dormir. Que isso, cara? E, você Não tem tô fibromialgia, tomando né? mais nada disso. Ou tinha, sei lá. Fibromialgia veio com o ministério. Aí, tá vendo? Quando tinha 8 meses que nós estávamos em Caratinga, eu desencadeei a fibromialgia. Nem conhecia essa doença, fui conhecer lá. Dor 24 horas. Caraca. Sem feriado, sem férias, sem nada. Já viajei de férias Morrendo de dor. somente para Edinaldo descansar. Porque eu doí da mesma forma. Passeava, ria, remédio. Ria, remédio. Caraca. Saía, chegava do hotel, com remédio. Muitas vezes viajamos, eu sem querer nem ir. Mas
olhando também o lado dele, que ele precisava também É. dar uma descarregada, e aí eu ia, mas graças ao Senhor, Ele ouviu as minhas orações e hoje, graças a Deus, eu não tomo mais. Tô doida para voltar numa consulta só para contar para minha reumatologista que eu não tenho sentido nada mais de Cara, fibromialgia. graças a Deus. E depois que eu comecei também usando Herbalife. os produtos da Herbalife, querendo ou não, eu tenho que fazer uma... Porque, Com né, certeza. eles me ajudaram muito, o Fábio e a esposa, a Grazi, são os meus consultores. Como é? Consultor que a gente Acho fala? que é, consultor. É, consultor. É, né? E me ajudaram muito, mudando minha alimentação, e tomando, né, vitamina, umas vitaminas, umas coisas assim. Melhorei muito. É que o pessoal acha que o ministério pastoral, assim, tipo assim, não, eu vou entregar tudo na mão de Deus e acaba não correndo atrás. Eu mesmo fiz terapia, já fui ao psicólogo e foi uma das melhores escolhas da minha vida, porque misturava tudo. Misturava a minha vida pessoal com a minha vida familiar, com a minha vida na igreja. Minha vida não, né? Essas áreas, né? Porque Áreas, a vida é uma só. A vida é uma só, não sou gato. Não é gato. E a melhor eu assim, eu cheguei depois de ir ao psicólogo, eu cheguei à conclusão de que todo ser humano precisa fazer pelo menos umas 5 sessões. Muito bom. Maravilhoso. Eu já tive várias vezes os médicos, né? Falaram, não, faz uma terapia, procura um psicólogo. Eu não cheguei a procurar, não, porque eu consegui essa reumatologista que é assim, muito bacana. Além dela ela tratar a gente na área, Uhum. ela dá essa liberdade, ela conversa, ela escuta gente, entendeu? Então, não é só aquela médica, mas você acaba criando um vínculo com ela. Tanto que você chega no consultório, ela não vai lá ver sua ficha. Ela já te conhece, ela vai te receber lá ela já tá te na acompanhando. recepção, ela vai de braço dado com você, conversando. E aí, eu lembro que a última vez que eu fui, acho que foi na véspera do seu casamento. Eu falei, doutora Isabela, Gabriel vai casar amanhã. E aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô muito feliz, porque graças a Deus, aí eu falei de Letícia, que Letícia é uma menina de Deus, bacana. Não é porque ela tá ali, não, mas ela é isso que eu vejo, né? Sim, sim. A família abençoada, a família toda crente e tal. Ela falou assim, então vai ser muito bom para você, cara, então vai ser ótimo, vai morar pertinho de mim. Aí falando tudo com ela. Então, assim, desde aí, porque eu sou assim, eu absorvo muito as coisas dos outros. Absorvo muito. Então, além de fora, coisa, tem essa coisa, por exemplo, você, né? Tudo que aconteceu na sua vida. Então, a gente quer que tudo dê certo. Que seja feliz, claro, né? Que tenha uma família na presença do Senhor. É o que a gente quer para os filhos da gente. Então, quando eu vi que isso ia, sabe, Deus foi me restituindo. Porque desde que Viviane morreu, eu senti assim que eu tive muita perda. Perdas que ninguém conseguiria. Irreparáveis. Nunca ninguém conseguiria. A morte de Viviane, né? A sua vida, primeiro relacionamento não deu certo, a frustração, né? Foi frustrante para mim. Aquele sentimento, né? Eu não quero nem assim pensar, né? Você, mas como pais, né? Foi frustrante. Querendo ou não, dá uma sensação de que assim, puxa, falhei. Falhei. Aí, tipo assim, aí eu falei, Senhor, eu nunca quero fazer essa pergunta. Onde foi que eu errei? Porque eu sei que eu sempre, se eu errei, foi tentando acertar. Sempre pedindo ao Senhor, sempre aquelas coisas que a mãe faz quando o filho é pequeno, orar no quarto, o filho está dormindo, vai lá, ora. Isso tudo eu fiz, né? Tudo eu fiz, então
Se eu, porventura, nós erramos em algum momento, mas o Senhor é conhecedor. Então, assim, por isso que eu digo que eu fiquei curada a partir daí, fiquei boa. Por quê? Porque eu senti o Senhor me restituindo. Né? Querendo ou não, me deu uma filha, ainda tá assim, né? Tá muito recente, né? Mas, quer dizer, uma filha, né? Meu filho tá bem aqui, tá na presença do Senhor. Olha só. Então foi só restituição, Deus me restituindo. Né? Até falei com o Juliano esses dias, gente, nunca podia imaginar que eu ia conseguir amar uma criança de novo. Que tem essas coisas na cabeça da gente, né? Uns bloqueios assim. Aí quando o Samuelzinho veio, então até isso eu vejo assim, Deus. É coisa minha que eu estou compartilhando, né? Sim, sim. Coisa até assim íntima do meu coração, mas eu vejo assim, Deus me restituindo. Aí, não sentindo mais dor, Deus me restituindo minha saúde. Eu fazendo meus artesanatos que eu amo fazer, né? Que sempre, desde menina, eu vejo Deus me restituindo. Porque tudo isso foi tirado de mim. Né? Então, eu vejo também, sabe, com esses meses que nós ficamos de pandemia, Deus trabalhando na minha vida, Deus me curando, Deus me tratando. Como que Deus me falou, Deus me, sabe, me amadureceu nesse tempo, assim. Então, eu vejo assim, Deus cuidando, Deus me cuidando. E ver, assim, você, né, bem, sua família, é muito gratificante para mim. Eu digo que é um tempo de restituição. Deus vai me restituindo tudo. Glória a Deus. Bacana. Eu acho que não tem uma forma melhor da gente terminar do que com uma palavra dessa. Eu acho que... Eu quero te agradecer porque você aceitou ser minha... Você é sua cobaia, né? Mãe, gente, mãe é isso. Mãe é isso. Pagar mico, cobaia, né? Mãe é isso. Apoio. Sempre, né, meu filho? Sempre. Se tem uma coisa que eu não tenho do que reclamar, do que me queixar, é isso. Do apoio que eu recebi dos meus pais. Da educação, do esmero ali em me dar uma boa vida com Cristo. Os ensinamentos que eu ensinei, apesar de eu considerar a minha real conversão no final do ano de 2018, em agosto de 2018, que é o momento que eu considero minha real conversão, que é o momento que eu tive a minha experiência com Deus. Jesus, eu sempre tive uma vida muito abençoada na igreja, tive a minha vida uma bênção, na verdade. Eu considero a minha vida uma vida abençoada, onde com toda dificuldade vocês sempre se esforçaram para não me deixar faltar nada, não deixar faltar nada nem para mim nem para minha irmã, dispensar amor da forma de vocês, ainda que, né, não da forma convencional, né? Afinal, é o que foi falado aqui, né? A gente era uma família pastoral, a gente não era só uma família, né? Não era só um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Era um pai que era pastor, uma esposa de pastor, um filho de pastor, uma filha de pastor. E vou falar uma coisa para vocês. O seminário, ele até instrui o pastor, instrui o candidato, né, ao ministério pastoral, mas o seminário não instrui a esposa do pastor, não instrui o filho do pastor. A família do pastor não faz seminário junto com o pastor. Eles não aprendem sobre ministério igual o pastor aprende, igual o pastor faz. Os pastores que fazem seminário hoje, né? Porque hoje tem pastor que não fez seminário, né? E inclusive quebrando esse tabu de que não é o seminário que forma um pastor, é o ministério que forma um pastor, é Deus, né? Tem pastor que não fez seminário que dá de 10 aí nos
nos pseudo-teólogos aí, né? Que com diploma na mão. Eu que o diga, né? Que meu pai, né? Exato. Ai, meu sonho. Obviamente que não posso falar que é um sonho que não tem possibilidade de realizar. Mas eu acho que, assim, uma das minhas maiores vontades era ter conhecido meu avô, que infelizmente não conheci. Que eu acho que eu ia adorar meu avô. Nossa. Ou eu ia gostar muito, ou eu ia detestar muito. Mas eu acho que eu ia gostar muito. Você ia gostar, porque o que eu aprendi de Bíblia, de igreja, de missões, amar missionários, obra missionária, eu aprendi com meu pai. Ele, né? Aprendi com meu pai. Meu pai, eu lembro que depois que ele morreu, eu peguei a Bíblia dele, né? Eu fiquei com a Bíblia dele, de herança, né? E eu abri a Bíblia dele e eu achei um rascunho de uma mensagem. E o meu pai fazia rascunho igual os seminaristas fazem. Meu pai só tinha 2ª série, mas ele lia dicionário, ele lia livro, ele lia aquelas revistinhas de faroeste, sabe? Ele lia muito, meu pai. Caraca. Meu pai conversava de qualquer assunto com você. Então ele era antenado, assim, lia muito. Outro que... E a Bíblia sabia quase de cor. Outro que se livrou desse mundo de 2021 de esquerda versus direita e teólogo de Facebook, etc, etc. Mãe, obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite dessa arapuca que eu te botei, que espero o pessoal que está assistindo aí tenha gostado. Para encerrar, vou reforçar mais uma vez. Teotalk, esse canal, esse podcast é um oferecimento Golden Star Produções, que é a minha produtora, a nossa produtora, a gente que trabalha com essa parte de produzir vídeos para a internet. Então você que tem vontade de produzir o seu canal, de produzir o seu vlog, o seu Instagram, quer fazer seu Instagram bombar, fazer vídeo bem produzido, procura a gente aqui. A gente tem uma boa estrutura, tem muita boa vontade de trabalhar e tem o menor preço, melhor preço para você. Então procura a gente. Pô, mas como assim, Gabriel? Quer fazer os vídeos de devocional do seu ministério? Não, o ministério jovem quer anunciar um culto, quer fazer um vídeo chamada, quer fazer um trailer e tal. Procura a gente trabalha com essa parte, a gente trabalha com o que você precisar. Então procura, o contato está aqui na descrição. Você pode acessar o contato aqui na descrição. Você que está ouvindo pelo Spotify, também está aí na descrição aí do áudio. E também quero aproveitar para deixar aqui uma divulgação do meu canal pessoal, meu canal que nós não falamos acerca de questões teológicas, questões do mundo cristão, mas a gente fala de coisas da infância, pelo menos para mim, que tenho 27 anos, sou nascido na década de 90, acredito que você vai se identificar com muita coisa que a gente fala no canal. A gente tenta fazer um conteúdo divertido, engraçado. Se o seu dia está entediante, se o seu dia está chato, está ruim, assiste o nosso canal. A gente já está com mais de 300 inscritos, 311, produção? 311 inscritos batemos hoje. Lançamos um vídeo que a repercussão foi muito boa, 100 visualizações em 2 horas. Tá muito bom, eu acho que foi muito bacana. Então tá aqui, espero que você tenha gostado desse projeto, um projeto que eu já tô amando fazer. E já temos mais um convidado agendado, temos mais gravação. E claro, obviamente que é um projeto que eu peço muito que o Senhor abençoe e dê certo. Amém. Em 2021. Afinal, falar de Deus é sempre maravilhoso. Né? E é o que nós a nossa vida. Fazer. A nossa vida. Eu falo, gente, eu não sei viver outra coisa. Eu não sei falar de outra coisa que na igreja. Eu sei viver isso. Minha vida é isso. Exatamente, exatamente. Então tá bom. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê aí no próximo podcast.
E eu não sei como que faz um podcast. Eu até comecei, mas eu não sei como é que termina. Então eu vou terminar... agradecer. Eu vou fazer uma oração. Podcast falando de coisa de Deus, a gente faz uma oração, porque a gente é crente. Não parece, mas a gente é crente. Não, é crente. Então, vamos fazer uma oração. Tá tudo certo aí, produção? Tudo certo? Tá beleza. Ela é maravilhosa. Melhor coisa que Deus me mandou pra minha vida. E, inclusive, antes de fazer essa oração, quero falar para quem está assistindo a gente aí que estamos com um projeto, vamos estruturar ainda e eu vou trazer aqui nesse próximo momento de marketing aqui, eu falo, para a gente começar um ministério, vamos começar um ministério conferencista aqui na região dos Lagos, tá? Aqui na cidade de Macaé. Vai ter mais informações, eu vou falar nas minhas redes sociais que também estão aqui na descrição, você pode acessar aí. E se você deseja anunciar com a gente aqui também, no Teotalk, quer anunciar a sua conferência, a sua programação, o seu retiro, o seu congresso, tá aqui, ó. Anuncia aqui com a gente, né? A gente fala aqui do seu evento, a gente fala aqui da programação da tua igreja, da programação aí dos seus jovens, das mulheres, dos adolescentes, seja lá quem for. A gente anuncia aqui, só mandar procurar a gente também no contato que tá aqui na descrição. Tá certo? Então, finalizando aí o momento do jabá, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Estou muito feliz de ter começado esse projeto e peço a Deus que Ele dê sequência nesse projeto por esse ano de 2021. Amém. Deus, obrigado porque a gente está aqui na Tua presença e é muito bom estar aqui na Tua presença porque estamos aqui falando sobre o Senhor, testemunhando sobre o Senhor. Então eu agradeço muito porque o Senhor nos permitiu viver coisas para que possamos falar do Teu nome, falar daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigado porque Obrigada, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será para sempre. Amém, Jesus. E glória a Deus. Eu quero te agradecer porque eu estou muito feliz de estar fazendo essa gravação aqui. Estou muito feliz de ter finalmente começado esse projeto que estou há 7 meses planejando, 7 meses galgando, 7 meses investindo e enfim estou aqui realizando esse projeto, esse sonho que o Senhor permitiu que nós vivêssemos. E eu sei que está acontecendo porque foi o Senhor que permitiu. Amém. Que se não fosse da tua vontade a gente não estaria aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu sei que o Senhor continuará fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos vemos no próximo programa. Nos vemos e ouvir o pessoal também que ouve pelo Spotify, que vai ouvir aí pelo Spotify e pelas plataformas de streaming. Nos vemos e nos ouvimos também. Não sei como que fala, não sei, deve ser assim, né? Não sei, o pessoal faz assim. A gente se vê no próximo episódio, nos encontramos na próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até mais. Até o próximo Teotalk. Tchau, também dei tchau, né, gente? Tem que dar tchau, dá tchau. Dá tchau pro pessoal, dá tchau pra aquela câmera. Tem que dar tchau, dá tchau. Dá tchau pro pessoal, dá tchau pra aquela câmera. Dá pro pessoal aqui da sua câmera aqui, ó. Tchau, pessoal. Valeu!